E aí, meu povo, tudo bem? Acabei de gravar mais um vídeo, um simulado disponibilizado pela OpenBook. Compartilhamento é feito nos grupos do WhatsApp. Um simulado que é voltado para a prova da PM de Alagoas, no estilo CESP. O link para baixar o material em PDF vai estar disponível na descrição do vídeo. Respondido naquele mesmo perfil que a gente vinha fazendo aí para a PM de Pernambuco. Dá uma conferida lá no Instagram, segue lá o OpenBook para conferir os materiais que eles disponibilizam, material para INSS, material para a PM de Alagoas, material para o Banco do Nordeste, Guarda Municipal do Cabo, que está na iminência de ser aberto, Guarda Municipal de Caruaru, que é o PNET que vai fazer. Então, segue lá no Instagram, a OpenBook. Aproveita também, dá uma conferida lá no meu perfil, Antônio Arthur. O link para baixar o material vai estar disponível na descrição do vídeo. E é isso aí. Aí mais um simulado OpenBook, dessa vez para PM de Alagoas. Lembrando que a PM de Alagoas, a banca é a CESP, então a prova é num estilo bem diferente do que a gente vinha fazendo da PM de Pernambuco. Todo mundo sabe que a CESP tem uma prova exclusiva, né? Uma prova bem característica, assim, diferente de todas as outras provas que a gente encontra por aí. É uma prova de verdadeiro ou falso, e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de resolver essas provas. Então, o OpenBook forneceu um simulado para a gente responder, comentar com vocês. Tem uma apostila disponível para esse concurso da PM de Alagoas, lá no OpenBook. Você vai lá no Instagram, tem lá todos os detalhes. Segue lá no Instagram, @OpenBookApostilas. Lá você vai encontrar o WhatsApp para fazer os contatos. Não só tem a apostila para o concurso da PM de Alagoas, como de outros concursos, como INSS, Banco do Nordeste e algumas outras áreas de concurso, tá ok? Concursos militares também, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então passa lá, se inscreve lá no Instagram do OpenBook para ficar por dentro aí dos materiais que eles disponibilizam. Então vamos à primeira questão. Um tanque contém 256 litros de gasolina pura. Do tanque foram retirados 64 litros de gasolina e acrescentados 64 litros de álcool. Depois de homogeneizada essa mistura, foram retirados 64 litros e acrescentado outros 64 litros de álcool. Com relação a esse procedimento, julgue o próximo item. No final desse processo, se for possível separar as substâncias álcool e gasolina da mistura que está no tanque, serão encontrados mais de 140 litros de gasolina pura. Você tem que responder e julgar o item se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado. Aí, o que a questão fala aqui? Que existe num tanque 256 litros de gasolina pura. Você retira 64 litros de gasolina e acrescenta 64 litros de álcool. Depois que a mistura se homogeneizou, não dá mais para perceber o que é álcool nem gasolina, foram retirados 64 litros da mistura. Então, esses 64 litros aqui, ele tem álcool e gasolina. Depois que retirou esses 64 da mistura, você acrescentou outros 64 litros de álcool. Em relação a esse procedimento, julgue o próximo item. Ele quer saber, no processo final, se a quantidade de gasolina que resta no tanque é de 140 litros. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Aí vamos lá. No enunciado tem 256 litros de gasolina pura. E aqui você retira 64 litros de gasolina. Então vai ficar apenas 192 litros de gasolina pura.
certo? Essa é a primeira frase da questão. Depois, a esse 192, você acrescentou 64 litros de álcool. Isso aqui são 64 litros de álcool. É a segunda parte da questão, segunda frase. Né? Então, acrescentou 64 litros de álcool e agora você vai ter 256 litros de uma mistura. Uma mistura formada por álcool e gasolina. Aí aqui é o seguinte, certo? Então, acrescentou o álcool, ficaram 256 litros da mistura. Nessa mistura aqui tem álcool e gasolina. Álcool e gasolina. Aí agora vem a segunda parte, né? A outra parte, que é o seguinte. Dessa mistura, desses 256 litros da mistura, o que foi que aconteceu? Retirou-se 64 litros. Olha, dessa mistura aqui, você retirou 64 litros dessa mistura. Então, ficaram apenas 192 litros da mistura. 192 litros da mistura. Aí, o que foi que aconteceu agora? Desses 192 litros da mistura. Ele pegou os 192 litros da mistura e acrescentou mais 64 litros de álcool. Ó, foram retirados 64 litros da mistura e acrescentado outros 64 litros de álcool. Então, isso aqui é mais álcool. Mais álcool na mistura. E volta lá para os 256 litros ainda de uma mistura com álcool e gasolina. Bom, aí o que é que a gente vai fazer aqui agora? Bom, a gente precisa saber qual é a quantidade de álcool, qual é a razão de álcool na mistura. Se eu souber a razão de álcool na mistura, eu sei a razão de álcool que foi retirada da mistura. Eu sei a razão de gasolina também que foi retirada da mistura, né? Então, nesse primeiro passo aqui, ó, qual é a razão de álcool nessa mistura aqui? Qual é a razão de álcool aqui? Dos 256 litros, 64 é de álcool. Então, eu tenho a razão de 64 para 256. Isso é álcool. Essa é a razão de álcool. E no segundo passo aqui, ó, foram retirados 64 litros da mistura. Desses 64 litros, tem álcool e gasolina. E o álcool está nessa razão. Então, a razão de álcool que foi tirada daqui continua a mesma, 64 e 256. Então, quanto de álcool tem nesses 64 litros da mistura que foram retirados? Você vai resolver isso aqui e vai achar que são retirados 16 litros de álcool da mistura. 16 litros de álcool. Foram retirados 16 litros de álcool. O restante dos 64 é de gasolina. Então, foram retirados 48 litros de gasolina. Dos 64, 16 é de álcool, 48 é de gasolina. Eu retirei, né? Retirou-se 16 de álcool e 48 de gasolina. Quando você retira 64 litros da mistura, tá bom? Em seguida, ele acrescentou mais 64 de álcool. Aí agora, desses 64 de álcool, vai ficar uma quantidade aqui de gasolina e de álcool. Nessa mistura aqui, tem álcool e gasolina. Retirei uma parte para acrescentar outros 64 litros. Aí é o seguinte, qual é a quantidade de gasolina agora? Olha, na gasolina, repare que só foi retirada uma vez.
Aqui em cima, 64 litros, restando sempre 192 litros de gasolina. Até que chegou aqui, onde eu retirei 48 litros de gasolina. Então, dos 192 litros de gasolina que tinham inicialmente, eu tinha retirado os 64, né? Tinha retirado 64, ficaram 192. Desses 192, eu só vim tirar a gasolina aqui, quando eu retirei 64 litros da mistura. E na mistura contém álcool e gasolina. Quando eu fiz a razão de álcool na mistura, dá um total de 16 litros que foram retirados. Dos 64 litros retirados, 16 é álcool, 48 é gasolina. Então, dos 192 litros de gasolina, 48 foram retirados. Aí eu venho aqui e tiro os 48, que fica um total de 144 litros. E a pergunta, ele está dizendo que serão encontrados mais de 140 litros de combustível. Esta afirmativa está correta. Afirmativa correta. Eu vou pedir desculpa a vocês que eu não estou muito bem. O nariz aqui está corizando, a garganta não está muito boa, não está ajudando muito. E por isso eu estou falando um pouco mais devagar. Na preparação de um policial, na preparação da ação de um policial, um agente faz uma medição em uma casa noturna, mostrada na figura a seguir. O agente em pé no ponto A, o agente está aqui, no ponto A. De frente para a casa noturna, estava a 10 metros de distância do ponto C. 10 metros de distância do ponto C. Correspondente à porta de entrada da casa noturna. Do ponto B, posição dos olhos do agente. Ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D. A câmera no ponto D. No prédio da casa noturna, segundo um ângulo de 30 graus. Isso aqui. Perpendicularmente. Aí você tem que ver o seguinte. O cara tá de frente aqui, né? Aí, perpendicularmente a AC. Ó, tá aqui a AC. Olha, isso aqui está no texto, olha. Para depois dizer, não, mas a figura... Ó, perpendicularmente a AC. AC tá aqui, ó. Perpendicularmente a AC. A 24 metros de A, estava localizada uma base móvel para apoio à operação no ponto E. Então, isso aqui, olha, tem 24 metros e é perpendicular a AC. Com referência às informações contidas na situação hipotética da figura anteriormente apresentada, julgue o próximo item. No dia da operação, caso precise evadir-se do estabelecimento pela porta de entrada e chegar ao ponto correspondente à base móvel, chegar ao ponto E, o agente que esteja no ponto C precisará se deslocar pelo menos 26 metros. Ele quer essa distância aqui. Aí tem um detalhe, olha. Essa figura está desenhada numa perspectiva. Mas, pelas informações do texto, o ponto C, o ponto A, perpendicularmente a AC, perpendicularmente significa 90 graus, a AC, e está uma base de apoio. Aqui, ó, ponto E. Esta medida aqui já foi dada no texto, 10 metros, e essa aqui também foi dada no texto, 24 metros. Ele quer saber, ele está perguntando, se o cara precisar sair do ponto C para o ponto E, ele vai percorrer pelo menos 26 metros. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira? Aí, ó, veja que o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai ficar 100 ao quadrado, 10 ao quadrado, que é 100,
mais 24 ao quadrado, que é 576. 576 mais 100 dá 676. Agora se extrai a raiz de 676, perdão, vai tirar a raiz de 676, que é igual a 26 metros. Então, ele está falando que se o cara precisar sair de C para E, vai percorrer pelo menos 26 metros. E a afirmativa é correta. Então, a afirmativa correta. Em um intervalo para descanso, a assistente em administração, Marta, foi a uma lanchonete cujo cardápio oferecia 7 tipos diferentes de salgado, 4 tipos diferentes de bolos, 3 espécies diferentes de tapioca, suco de 3 sabores diferentes e 5 tipos de refrigerante. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso Marta deseje apenas 2 comidas diferentes e nenhuma bebida, ela poderá escolher seu lanche de mais de 100 maneiras diferentes. Olha, quantas comidas ela tem para escolher? Olha, ela tem 7 salgados, 4 bolos e 3 tapiocas, que dá um total de 14 comidas diferentes. 14 comidas. E dessas 14, ela tem que escolher 2. Você tem 14 disponíveis para escolher 2. Então, 14 dividido por 2 fatorial vezes 14 menos 2, que dá 12 fatorial. Desmancha isso aí, fica 14 vezes 13 vezes 12, dividido por 2 fatorial vezes 12 fatorial. Aí simplifica aqui. O 2 era para desmanchar, 2 vezes 1. Eu posso simplificar o 14 com 2, que dá 7, e multiplico 7 vezes 13, que dá 91. Então, ele pode escolher isso de 91 formas diferentes. E a questão fala que ele tem mais de 100 maneiras distintas. Então, a afirmativa está errada. Né? Afirmativa errada. Também referente à questão anterior, agora envolvendo probabilidade, ele diz: sobre a questão anterior, considere que Marta não coma salgado. Marta não come salgado nem beba refrigerante. E que seu lanche contenha apenas uma comida. Ó, cuidado com apenas uma comida e uma bebida. Nessa situação, considerando todas as opções do cardápio da lanchonete e todas as opções de lanche com apenas uma comida e uma bebida, e escolhendo-se ao acaso uma dessas opções, a probabilidade de ela não agrade Marta é inferior a 70%. Olha, a gente sabe que tem 14 comidas e 8 bebidas. Certo? 14 comidas e 8 bebidas. Aí, vamos ver aqui a probabilidade de escolher as coisas que agradam a Marta. Marta, ela só pode comer 7 tipos de comida, porque as outras ela não come. Veja, são 7 salgados. Lembra do enunciado anterior? São 7 salgados, o bolo e a tapioca. Então, são 14. Dos 14, 7 é salgado. Então, ela só vai querer comer outras 7. Ou a tapioca ou o bolo. Então, é 7 em 14. E qual é a probabilidade da bebida? Dela pegar uma bebida. É apenas uma bebida e uma comida. Existem 8 bebidas.
Marta não toma refrigerante. E segundo o enunciado, são 5 tipos de refrigerante. Então, só restam 3 opções de bebida para Marta, dentre 8. Então, a probabilidade de você pegar as coisas que agradam a Marta é de 21 sobre 112. Que isso aqui, em números decimais, equivale a 0,1875. Passando para a porcentagem, isso é 18,75. 18,75. Né? Vem agora o seguinte. Isso aqui é o que agrada a Marta. Então, o restante é o que não agrada a Marta. Qual é o restante disso aqui? O restante disso é 81,25. A probabilidade de você pegar um alimento que agrade a Marta. As probabilidades dos eventos A. O infrator é submetido a uma pena alternativa. E B. O infrator reincide na delinquência. São respectivamente representadas por P de A e P de B. Os eventos complementares de A e de B são denominados por... tem uma barrinha em cima para representar o complementar. Considere P de A 0,4 e que as probabilidades condicionais. Isso aqui significa a probabilidade de acontecer o evento B sabendo que aconteceu o complementar do evento A. E aqui é a probabilidade de acontecer o evento B sabendo que aconteceu o evento A. 0,1. Julgue o item. Ele quer saber se isso aqui é verdade. Se a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, está dentro desse intervalo. Detalhe. P de B, dado A, é diferente de P de A, dado B. Ok? Então, informações da questão. Informações retiradas do texto. P de A, 0,4. Temos daqui a probabilidade do complementar. 0,7. Ou, perdão, 0,6. É o que falta para completar o 100%, para completar o inteiro. Então, 0,6. Outra informação retirada do texto. P de B, dado o complementar de A. 0,3. Olha. E P de B, dado A, 0,1. Essas são as informações do texto. Aqui a gente conclui. Isso aqui é conclusão. Bom, você vai ter que usar algumas propriedades. Uma delas, que é a probabilidade da união, a probabilidade de A união B. Esta probabilidade aqui, ó. Probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. E que a probabilidade condicional, a probabilidade de A dado B, é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. São duas propriedades referentes a probabilidades condicionais. Conjuntos, teoria dos conjuntos e assim vai. A pergunta que a questão faz é se... Ele está dizendo aqui, ó. Este intervalo aqui, P de A dado B, é verdade. Se a probabilidade de A dado B está dentro desse intervalo. Isso aqui é verdade? Bom, aí olhem por esta propriedade aqui.
Para que eu calcule a probabilidade de A dado B, eu vou precisar da probabilidade de A interseção com B e da probabilidade de B. O resultado dessa divisão dá a probabilidade de A acontecendo B, beleza? Aí agora a gente vai atrás dessas informações, desses valores. Primeiro, daqui, ó, P de B dado A é 0,3. E eu posso calcular a probabilidade do complementar de B acontecendo o complementar de A, que é 0,7. Aconteceu o evento B acontecendo o evento A. Qual é a probabilidade disso acontecer? E o complementar disso aqui é acontecer o complementar de B acontecendo o complementar de A, 0,7. Bom, a partir daí, eu vou calcular, eu vou usar a definição, essa propriedade, para calcular outras coisas. Bom, substituindo aqui, ó, eu sei que P do complementar de A, de B, dividido pelo complementar... dividido não. Acontecendo o complementar de A é igual à probabilidade da interseção desses complementares, dividido pela probabilidade do complementar de A. Aplicação da propriedade. Bom, repara que dessas três informações eu tenho duas. Eu tenho a probabilidade do complementar de B acontecendo no complementar de A e tenho a probabilidade do complementar de A. Quem é isso aqui? Acabamos de achar, 0,7. Então, P de B interseção com complementar de A. E a probabilidade do complementar de A é 0,6. 0,6. Passo para cá multiplicando a probabilidade disto aqui acontecer é 0,42. Aí agora eu vou usar mais uma propriedade, que é a probabilidade de A união B. É exatamente o complementar da probabilidade dos complementares da interseção. A interseção dos complementares. A probabilidade da união é o complementar da probabilidade da interseção dos complementares. E qual é o complementar disso? Falta quanto para completar 100%? Falta quanto para o inteiro? 0,58. Achou a união. Pronto. Agora nós vamos atrás de uma outra informação, que é a interseção, a probabilidade da interseção. Daqui, ó, dessa informação de P de B dado A, eu sei que isso é P de B interseção com A dividido pela probabilidade de A. Esta informação aqui é dada no texto 0,1. Esta informação de P de A também é dada no texto 0,4. Então, probabilidade de A interseção B é a probabilidade de A inter B. E aqui eu vou passar multiplicando, vai ficar 0,04. Pronto. Para achar o que eu quero, olha, eu já tenho a probabilidade da interseção, está faltando a probabilidade de B. Aí, para achar a probabilidade de B, eu vou usar esta propriedade. Eu tenho a probabilidade da união, é 0,8, ou 0,58. Eu tenho a probabilidade de A, 0,4. Mais aí, a probabilidade de B, que é o que eu quero descobrir, menos a probabilidade da interseção. Quanto é a probabilidade da interseção?
0,04. Então, resolvendo isso aqui, você vai encontrar que a probabilidade de B é 0,22. E agora eu substituo aqui, ó, no que ele está querendo. Probabilidade de A interseção B, de A dado B. É a probabilidade da interseção. Quanto é a probabilidade da interseção? 0,04. Dividido pela probabilidade de A, que é 0,22. Simplificando aqui, esta probabilidade é igual a 0,18. Olha, 0,18 é menor que 0,20 e maior que 0,15. Então, a afirmação está correta. É uma afirmativa correta. Beleza? Questão muito trabalhosa, muito delicada, envolvendo muitos conceitos de probabilidade condicional e conjuntos. A gente precisa ficar rodando aqui um pouquinho para achar o que de fato ele quer. Bem no estilo CESP. Determinada faculdade oferta todo semestre 3 disciplinas optativas para os alunos do 5º semestre. Inovação em tecnologia, matemática aplicada, economia no mercado empresarial. Neste semestre, 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essa disciplina foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades. Tá aqui, ó. É uma questão envolvendo conjuntos com 3. É uma questão envolvendo conjuntos. São 3 informações, 3 grupos e a interseção entre esses 3 grupos. Então, vejam, quais são os grupos? Eu vou chamar aqui de inovação e tecnologia, aqui o de matemática aplicada e aqui o de empresarial. Esse tipo de questão a gente começa sempre resolvendo pela interseção. Então, 15 estão nas 3 disciplinas. 15 são as 3 disciplinas. 15 nos 3. Aí vamos para o próximo, que é a interseção entre a matemática empresarial e o economia de mercado empresarial. Matemática aplicada e economia no mercado. Então, matemática aplicada e economia no mercado. Está nesse trecho aqui, ó. Dos 30, já foram contados 15. Então, ficam 15 aqui. Sobe. 35 entre inovação e economia no mercado empresarial. Dos 35, você já contou 15. Então, aqui são 20. E agora vai subindo. 25 entre inovação e matemática aplicada. Dos 25, já contou 15. Ficam 10. Aí, para você não ficar procurando todos, olha só a pergunta. A quantidade de alunos que se matricularam apenas em matemática aplicada é inferior a 10. Apenas. Apenas é só isso aqui, ó, sem interseções. Apenas matemática aplicada. Aí, quantos que matricularam em matemática aplicada? 45. Mas destes 45, você já contou aqui, ó, 40. Então, restam 5. E esses 5 cursam apenas matemática aplicada. E ele está dizendo exatamente isso, que essa quantidade de alunos é inferior a 10. E 5 é inferior a 10. Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira. Questão simples. Questão 7. A questão 7, ela envolve os conceitos de geometria no plano cartesiano e também geometria analítica. Quando ele fala de geometria no plano cartesiano, lá no edital, ele está se referindo a um pouco de geometria analítica. Aí o que é que diz a questão aí? Considere as retas R, R1, R2, R3 e R4 sejam distintas e estejam no mesmo plano. E que as retas RI intercepta a reta RJ no ponto PJ, em que I e J estão no intervalo de 0 a 4. Aí, julgue os itens seguintes.
Se os pontos P12, P13 e P23 existirem e forem distintos, então a reta R1 não poderá ser perpendicular à reta R2. Ó, vou fazer o seguinte aqui, ó. Tracei 3 retas. Vou colocar aqui R2, vou colocar aqui R1 e vou colocar aqui R3. Ponto de interseção entre a reta 2 e 3. Reta 2 e 3. Ponto de interseção entre 1 e 2. Ponto de interseção entre 1 e 3. E construir as duas R1 e R2 de forma que são perpendiculares. E existem os pontos que ele está falando, que é a interseção entre as três. A interseção aqui, ó. A interseção entre 1 e 2, entre 1 e 3 e entre 2 e 3. Construir para mostrar que R1 pode sim ser perpendicular a R2. Diferente daqui que ele está dizendo que não pode. Então é uma afirmativa errada. Essa é uma questão também um pouco diferente. É uma questão que não envolve cálculo nenhum, mas com uma delicadeza enorme. A gente precisa ter uma visualização geométrica aqui, uma ideia para construir esse exemplo. Tá bom? Aí aqui a oitava. Uma resma, 500 folhas, de papel ofício tem as seguintes dimensões: 35 milímetros de comprimento e 2 decímetros de largura e 5 centímetros de altura. A respeito dessa resma, julgue os itens que se seguem. A área de uma folha dessa resma, considerada como uma figura plana, é... Ó, se você considera a resma como uma figura plana, então ela vira um retângulo. Um retângulo de comprimento 300 milímetros e 2 decímetros. E a área é só fazer a multiplicação. Mas aí tem um detalhe. Eu só posso calcular a área se as unidades forem as mesmas. E na resposta aqui, ele está fazendo a afirmativa sobre centímetros quadrados. Então, vamos logo transformar tudo para centímetro. Aí, lembra da escala, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, do milímetro para o centímetro, volta uma casa. Então, isso aqui equivale a 30 centímetros. E do decímetro para o centímetro, desce uma casa. Então, isso aqui é 20 centímetros. E agora eu posso calcular a área, que é a multiplicação do comprimento pela largura, né? 20 vezes 30, que dá 600 centímetros quadrados. E ele está dizendo que é igual a 60. 600 é igual a 60? Não. Então, essa afirmativa está errada. É uma afirmativa errada. Beleza? Questão fácil. Essa foi fácil, né? Aqui, as duas últimas do simulado da OpenBook. O link para baixar o simulado está disponível na descrição do vídeo. Não esquece de passar lá no Instagram da OpenBook. Seguir a página lá do OpenBook. Tem materiais ótimos. Material para INSS, material para a Polícia de Alagoas, material para o Banco Nordeste, material para a Guarda Municipal do Cabo, material para a Guarda Municipal de Caruaru. Beleza? E são ótimos. Aí não esquece, passa lá, dá uma curtida para saber, se inscreve, né? Segue a página do OpenBook lá no Instagram, OpenBook Apostilas. Aí, questão 9. A respeito do controle e manutenção dos 48 veículos de um órgão público, julgue os itens seguintes. Se um porta-mala de um desses veículos tiver capacidade de 1.143 litros, então é correto afirmar que a capacidade do porta-malas desse veículo é de 11,43 decímetros cúbicos. Isso é uma afirmativa de cara falsa.
Por que isso está falso? Por que isso está errado? Porque a gente sabe que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, a correspondência é a mesma. Então, 1.143 litros equivalem a 1.143 decímetros cúbicos. É uma afirmativa falsa. Está errado. A 9 está errado. E 10, para encerrar a questão 10, julgue os itens seguintes relativo a sistema numérico e sistema legal de medidas. Unidade de medidas, né? Considere que, para garantir o abastecimento de água durante determinado período da seca, tenha sido construído uma propriedade, um reservatório com capacidade para armazenar 10.000 metros cúbicos, ou 10.000 decímetros cúbicos. Ó, vai armazenar 10.000 decímetros cúbicos, que já utilizando a questão anterior, esses 10.000 decímetros cúbicos equivalem a 10.000 litros de água, ou de qualquer outro líquido. Nesse caso, o reservatório não transbordará se forem depositados 20.000 litros. Olha, a capacidade do reservatório transformado para litros é 10.000. Se você colocar 20.000, não vai transbordar? Não vai transbordar? Isso está certo? Não, vai transbordar sim, vai ser transbordado aí 10.000 litros. Então, a questão, a afirmação também está errada. Beleza? Então, concluímos mais um simulado disponível pela OpenBook para a PM de Alagoas. Não esquece de passar lá no Instagram da OpenBook. Vai lá também no meu. Segue, acompanha aí as novidades. A gente está aí fazendo as correções de alguns simulados que são disponíveis para vocês, respondendo listas de exercício. Beleza? Valeu!